Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco a gente vai saber o que observar no céu da semana e nessa edição de Mídia e Ciência a gente fala não do que foi destaque, mas sim do que não foi abordado pela mídia brasileira nessa semana. E depois do Clique Ciência com o professor Caio Márcio Paranhos da Silva, do Departamento de Química da UFSCar, a gente fala sobre os principais desafios atuais do ensino das ciências com a professora Alice Helena Campos Pearson, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar e em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje comigo, já está aqui nosso astrônomo no estúdio, Gustavo. Muito boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes, espectadores do Paideia. Vamos para mais uma edição. O senhor Adilson, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas volta na próxima semana. E a gente vai, então, para começar o programa, como de costume, verificar o que a gente pode observar no céu da semana. No início da noite, podemos ver Júpiter na constelação de Virgem até a meia-noite. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às 5 da manhã. Na noite de 6 de julho, a lua cheia fica ao lado do planeta dos Anéis. De madrugada aparece Vênus a leste na constelação de Touro a partir das 4 horas. Para dar continuidade à nossa série de programas sobre as constelações criadas pelo astrônomo Johannes Hevelius, vamos falar sobre a Raposa. Localizada no meio do triângulo formado pelas estrelas Altair, Deneb e Vega, a Raposa é composta de estrelas de pouco brilho. Originalmente retratava uma raposa carregando um ganso em sua boca, mas com o passar do tempo, o ganso acabou sendo removido das representações. Ainda assim, a referência a essa ave permanece no nome da estrela mais brilhante da constelação. A alfa da raposa chama-se Anser, que significa ganso em latim. A Raposa contém dois objetos bastante interessantes para os astrônomos amadores. Messier 27 é uma nebulosa planetária brilhante, mais conhecida como nebulosa do Altaire. Foi a primeira nebulosa planetária descoberta no céu, proeza feita pelo francês Charles Messier em 1764. Outro objeto bastante popular é o aglomerado de Brock, mais conhecido como Cabide. Apesar do nome, não é um aglomerado real, mas apenas um agrupamento aparente de estrelas. O Cabide pode ser facilmente observado com binóculos. O primeiro pulsar da história foi observado na constelação da Raposa. Em 1967, uma misteriosa emissão periódica de ondas de rádio foi detectada pela astrônoma Jocelyn Bell, que cogitou até estar captando uma transmissão de uma inteligência extraterrestre. Mais tarde, a verdadeira natureza da emissão foi desvendada. Pulsos periódicos de ondas de rádio, provenientes de uma estrela de nêutrons em rotação, resultado final da evolução de uma estrela de alta massa. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia e no céu da semana a gente continua aí a série cheia de curiosidades que a gente comentou semana passada um pouco já sobre o Hevelius. Mas tem uma curiosidade que você me contava enquanto a gente assistia aqui, que tem a ver, inclusive a gente vai fazer uma discussão depois na coluna sobre mulheres na ciência, mas que essa descoberta aí da Jocelyn Bell, daqui a pouco a gente fala mais sobre os pulsares também, mas que é considerado uma das grandes injustiças aí da história da ciência, né, Gustavo? Exatamente. A descoberta dos pulsares, né, foi feita aí pela Jocelyn Bell, que na época era estudante de doutorado,
E foi uma descoberta totalmente acidental, né? Nessa época, aí, nos anos 60, se fazia uma varredura de fontes de emissão de rádio no céu. Era uma coisa que ainda estava sendo, né, explorada, né? A radioastronomia é uma parte da astronomia bastante recente, que começou na década de 40, mas que só começou a ganhar corpo mesmo aí no final dos anos 50, 60. Então era realmente explorar um território desconhecido. E nessa varredura que a Jocelyn estava fazendo, foi encontrada essa emissão misteriosa de um pulso muito periódico, uma coisa que parecia realmente um relógio. E não se conhecia nada no universo, nenhum mecanismo natural que pudesse, né, fazer uma coisa tão precisa. E aí, até nos cadernos lá, né, de observação, eles colocaram uma sigla LGM, que é Little Green Man, ou Homenzinho Verde em inglês, né, porque realmente era uma coisa que assombrou, né? O pessoal não sabia o que era, mas aí depois, né, foram pesquisando mais, se viu que tido essas manchetes que a gente vê hoje da NASA, né? Pois é, mas não era, isso não foi divulgado, né? Ficou ali o pessoal tentando descobrir era uma outra época, né? Se fosse hoje em dia, com certeza o cara já ia colocar... Tem as teorias da conspiração hoje em dia também. E, enfim, né, aí depois verificaram que já havia uma previsão de que uma estrela de nêutrons em rotação poderia, né, ter uma emissão periódica dessa, né? Porque ela está rodando, e aí quando o feixe de rádio passa na direção da Terra, você, né, mede esse pulso. Que nem um farol, né, de navegação, quando o farol está virado para você, você vê o pulso luminoso, e quando está apontado para o outro lado, você não vê nada. Então, realmente foi uma descoberta fantástica, né, de um objeto extremo, um objeto que não tinha sido detectado ainda, que era uma estrela de nêutrons. E só que quem levou, né, o reconhecimento pela Academia Sueca de Ciências, no Prêmio Nobel, que foi concedido depois, foi o orientador da Jocelyn. Então, existe toda uma discussão, tanto da desvalorização dos estudantes, né, daqueles que realmente fazem a maior parte do trabalho de pesquisa é feito por estudantes de doutorado, pós-doutorandos, e no final quem acaba levando o reconhecimento são os líderes, né, da equipe. Claro que tem um papel fundamental, mas numa descoberta dessa pompa, né, tem que ser reconhecida a pessoa que estava lá, né, em primeiro lugar, e também pelo fato dela de ser mulher, né. Isso também foi uma coisa que é considerada hoje uma das maiores injustiças da história do Prêmio Nobel, dela não ter sido, né, premiada também. E queria que você falasse, você já explicou um pouco no vídeo, passou por isso agora, mas se debruçasse e explicar um pouquinho melhor o que é, então, essa estrela de nêutron, esse pulsar, como que a coisa continuou depois dessa primeira descoberta? Então, a estrela de nêutrons é o estágio final da evolução de uma estrela de alta massa, assim, uma estrela que tem 5 massas solares ou mais, né? O destino final de uma estrela depende da massa dela, então o Sol não vai atingir esse estágio, ele tem uma massa pequena, então ele vai se transformar numa anã branca no final da história, mas uma estrela com muito mais massa que o Sol, ela pode, depois do colapso, depois de uma explosão de supernova, o que resta, o carocinho, é uma estrela de nêutrons que tem uma massa como a do Sol, só que compactada num raio de 30 quilômetros, mais ou menos. Então, é um objeto extremamente denso, é composto por uma matéria que não existe nada igual aqui na Terra, a gente não consegue reproduzir isso em laboratório, e possui um campo magnético muito intenso. E é esse campo magnético que é responsável pela emissão de rádio, que é o que se observa. Hoje em dia se conhecem milhares desses tipos de objetos e é uma área de pesquisa bastante intensa, porque, inclusive os telescópios de ondas gravitacionais, os detetores, né, como o LIGO, né, possível detecção deles no futuro vai ser de objetos, né, estrelas de nêutrons, né, se fundindo, assim como já foi feito com os buracos negros. A gente tem mais alguns minutinhos, eu queria aproveitar para falar, passou aí no dia 30 de junho uma efeméride, que foi o Dia Mundial do Asteroide. O que é esse dia? Por que ele existe? Que tipo de atividade é realizado? Essa é uma campanha de conscientização que está sendo realizada há mais ou menos uns 10 anos, mas que tem tomado uma visibilidade maior, né, nesses últimos anos. Dia 30 de junho é o aniversário do evento de Tunguska, que foi o maior evento de impacto meteorítico na história recente. Tá? Esse foi um evento catastrófico que aconteceu no dia 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, que é uma região extremamente isolada da Sibéria, né? E nessa época, né, pouquíssima gente mora lá até hoje, né? Na época realmente era um local totalmente desabitado, e era época muito conturbada na história da Rússia, que estava acontecendo a Revolução Russa, depois teve a Primeira Guerra,
Então, somente uns 15 anos depois do evento de Tunguska, que foi feita uma expedição para verificar o que tinha acontecido. Havia relatos dos moradores de uma grande explosão, de que, né, uma grande claridade, e quando chegaram lá, havia uma área extremamente vasta de milhares de quilômetros quadrados de floresta, totalmente devastada, como se tivesse sido uma explosão nuclear. De fato, a energia que foi liberada nesse evento foi de várias centenas de vezes a de uma bomba como a de Hiroshima. E isso, o entendimento é que isso foi causado por um corpo de mais ou menos 35 metros de extensão, né? Ou seja, uma coisa pequena para termos astronômicos, que se desintegrou perto do solo e a onda de choque arrasou o local. Se isso acontecesse numa região habitada, seria uma grande catástrofe. E existe o risco, tá? O impacto meteorítico é uma coisa que é pouco provável de acontecer agora, mas que já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro, e a ideia do Asteroid Day, do Dia do Asteroide, é conscientizar as pessoas de que é preciso reconhecer essa ameaça, e se a gente não se preocupar com isso, o dia que for acontecer mesmo... Mas conscientizar no sentido de apoiar, por exemplo, as pesquisas para pensar estratégias que nos protejam. Isso mesmo, né? E a gente vive uma época em que as pessoas falam, mudança climática não existe, né? Os governantes, e então, né, não adianta falar, não vai acontecer um impacto meteorítico, porque vai acontecer. E quanto mais bem preparados estivermos... Inclusive, né, para detectar isso com antecedência. Exatamente. Né? A detecção é uma coisa muito importante, e também pensar em possíveis estratégias de o que fazer caso uma ameaça dessa se manifeste. Obrigada, Gustavo. E se você quiser rever esse episódio e também uma série de outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. Como eu adiantei na chamada do programa, nessa edição de Mídia e Ciência, a gente fala não sobre aquilo que foi destaque, mas sim sobre o que esteve ausente do noticiário de ciência e tecnologia no Brasil. Na coluna eu comento os debates gerados pela condenação do Sci-Hub a pagar 15 milhões de dólares à gigante editorial Elsevier, e também um outro assunto, as presenças e ausências, como eu adiantei, das mulheres na ciência. Vamos lá conferir. Hoje a gente volta a falar sobre aquilo que não apareceu na mídia brasileira. No dia 21 de junho, uma corte de Nova York determinou que o Sci-Hub e um outro projeto, o LiveGen, paguem mais de 15 milhões de dólares ao grupo editorial Elsevier, que é um dos maiores do mundo em publicações acadêmicas. Esse é mais um capítulo de uma guerra sobre direitos autorais na ciência que começa em 2011, quando o Sci-Hub foi criado pela jovem neurocientista Alexandre Elbakyan, do Cazaquistão, para oferecer acesso livre a milhões de artigos publicados em periódicos cujas assinaturas muitos não podem pagar. O mecanismo de funcionamento do Sci-Hub conta com a ajuda da comunidade científica que apoia o projeto. São essas pessoas e instituições que fornecem as suas senhas para que os artigos sejam baixados. A iniciativa é conhecida como Robin Hood e Pirate Bay da ciência, mas esses apelidos são rejeitados por Alexandre, que fala que não rouba nada, já que os autores não deixam de receber, uma vez que eles não são remunerados pelos artigos e, inclusive, muitas vezes têm que pagar para que esses artigos sejam publicados. Controvérsias à parte, todo o movimento gerado pelo Sci-Hub vem levando a debates importantes sobre o lugar que os periódicos ocupam no funcionamento da ciência, e muito especialmente sobre como esse mercado editorial está organizado. Não são poucas as organizações que vêm negociando com as editoras licenças mais aceitáveis. E também não são raros os movimentos de boicote a periódicos. Mas no Brasil, até agora eu só localizei um texto do Nexo sobre esse movimento mais recente contra o Sci-Hub. E de modo geral, me parece que as questões em torno dos periódicos, que não são poucas, não vêm recebendo a devida atenção. A gente lê cada vez mais sobre fraudes, mas não tão frequentemente a gente vê discussões sobre as possíveis causas para essa aparente escalada de artigos retratados, ou em outro ponto desse mesmo cenário, para a abundância de resultados irrelevantes ou que não podem ser reproduzidos. Duas coisas são importantes demais para permanecerem nas margens e rodapés das narrativas sobre a ciência. Do lado negativo, a pressão pela publicação.
e a postura predatória de alguns periódicos, e por um olhar mais positivo à função da publicação na produção do conhecimento. Para encerrar, eu faço questão de registrar uma outra reflexão que as leituras da semana me provocaram. Coincidentemente, foi a mesma Elsevier que publicou, no dia 22 de junho, um estudo mostrando que o Brasil lidera, junto com Portugal, o ranking da participação feminina na produção científica. Nós e as portuguesas representamos 49% dessa produção nos nossos países, no período entre 2011 e 2015, o que representa um crescimento de 11 pontos percentuais em relação ao período anterior. Uma boa notícia, sem dúvida, embora algumas desigualdades importantes ainda persistam. No momento em que eu escrevia essa coluna, a repercussão ainda era pequena, mas ela certamente aumentaria ao longo da semana. Mas em um outro extremo, uma notinha perdida em algum outro lugar me chamou a atenção para um estudo publicado pelo grupo Nature. Esse estudo mostra que o uso exclusivo de cobaias, animais masculinas, pode estar impedindo as mulheres de terem acesso a medicamentos que sejam mais adequados às suas necessidades específicas. Em outras palavras, o que eu quero destacar aqui hoje é que o caminho ainda é bem mais longo do que pode parecer às vezes. As dicas de leitura lá no site do Lab estão realmente imperdíveis essa semana, então não deixem de conferir. Boas leituras e uma ótima semana! Voltamos aqui no Paideia e eu vou começar reforçando mais uma vez a recomendação para quem tiver a chance ler o artigo do The Guardian, é um artigo longo, mas traz toda uma perspectiva histórica dessa questão do papel, como surgiram os periódicos científicos, como que eles passaram a desempenhar esse papel, como que a ciência se desenvolve, inclusive, paralelamente aos periódicos, e depois faz essa discussão agora não só do Sci-Hub, mas há toda uma controvérsia, uma negociação sobre os preços das assinaturas, a dificuldade para se pagar, e essa questão um pouco paradoxal, inclusive, de que a pesquisa é financiada fundamentalmente com recursos públicos. Essa pesquisa é matéria-prima dessas revistas, os pareceristas são voluntários, e aí depois essa mesma população que escreveu, que fez a revisão, tem que pagar e pagar caro para ter acesso a esses artigos. E um último ponto que o artigo traz também, o do Guardian, é o quanto também os periódicos podem estar influenciando excessivamente, inclusive o que se pesquisa, que aquilo que é valorizado pelos próprios periódicos acaba sendo priorizado pelos pesquisadores para que eles possam aparecer nesses periódicos. Então, realmente, todo um cenário aí, uma reflexão importante para ser feita. Essa é uma discussão que está acontecendo já há algum tempo, né, na comunidade acadêmica, de todo esse status quo que está uma coisa realmente muito intrincada, né? Como que se chegou a esse ponto. E são exatamente esses pontos que você levantou, né? De que acabaram, né, criando uma estrutura que é uma máquina que se autoalimenta, né? E para você quebrar isso ou tentar mudar as regras é uma coisa bastante difícil, em particular no caso da Elsevier, né, que é a gigante do mundo, né, editorial acadêmico. E se paga várias vezes, né? Se paga para ler o artigo, se paga para publicar, né? São taxas caríssimas, principalmente para, né, pesquisadores aí de países, né, mais periféricos, como o Brasil, né? A gente acaba publicando, às vezes, em periódicos que você não paga ou paga menos, porque é o que você consegue, né, com essa falta de verbas todas que tem, você acaba sendo forçado a isso, e aí tem um impacto menor, isso vai, né, influir no seu reconhecimento. Então, é uma situação muito difícil. Mas pelo lado do Sci-Hub tem outras questões bastante complicadas, como a de direito autoral, né? É correto isso que eles estão fazendo, né? Porque uma coisa que você não concorda está fundamentalmente errada, é que você vai tomar uma atitude errada também. Então, realmente é uma situação bastante complicada, e o que tem sido feito aí, algumas iniciativas de tentar criar um outro mecanismo que... já que para além de coisas como o Sci-Hub, a gente tem, por exemplo, um movimento de acesso aberto. Exatamente. Que é um movimento cada vez mais forte e importante para que essa publicação seja livre, né? O acesso a essas publicações seja porque a ideia do periódico é importante, que é da revisão por pares, né? Por pares cegos, que é assim que a ciência, né, tem sido desenvolvida há muito tempo. Então, isso que é o princípio não pode acabar.
né? Mas também isso virar uma indústria, né? Uma indústria lucrativa, né? Para alguns só, isso também não está certo. E o outro assunto que eu abordo aí na coluna, a questão, tem esse resultado de certa forma surpreendente, aí o Brasil se destacando pela participação feminina, mas a gente também precisa ter atenção a toda a complexidade desse cenário, porque a gente tem, sim, as mulheres, por exemplo, na ciência, mas a gente sabe que elas não estão nas posições de liderança. Eu acho que tem uma outra discussão que eu faço muito rapidamente, que é importante, que é do estudo, né? Esse resultado que mostra que os testes feitos em cobaias macho pode estar prejudicando o resultado das pesquisas. Tem toda uma questão ampla, uma discussão sobre diversidade, sobre inclusão, que o fato, por exemplo, das mulheres, das pessoas negras, dos indígenas estarem produzindo conhecimento, isso tem um efeito importante, inclusive, em qual conhecimento é produzido. E esse conhecimento ele vai estar mais próximo da realidade da nossa sociedade, da saúde, né, do próprio mundo físico aí. Perfeito. Não são minorias, né? São maiorias que são excluídas, né, do processo aí de produção do conhecimento e que, né, felizmente está começando a mudar, a gente percebe, e é realmente muito interessante ver que em países como o Brasil, com os países latinos, essa presença das mulheres é maior, mas ainda falta chegar na camada... É um resultado, né, a ser comemorado, sem dúvida, mas a gente não pode relaxar e pensar que acabou, né? Né, mas foi até curioso, né, que no comentário anterior do vídeo do Sábado da Semana, né, a gente viu um desses casos que a presença feminina não foi reconhecida. E você pegar a lista de laureados do Prêmio Nobel, quem que lembra, né? Só Marie Curie e algumas outras, né? A imensa maioria ainda de homens. Bom, e agora a gente, para encerrar esse primeiro bloco do Paideia, vai conhecer as pesquisas do professor Caio Márcio Paranhos da Silva, que é professor aqui do Departamento de Química da UFSCar, com membranas poliméricas. E a gente volta depois para a entrevista com a professora do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, Alice Helena Campos Pearson, que integra a linha de pesquisa em Educação em Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Paideia volta já. Bom, olá, eu sou Caio Márcio Paranhos da Silva, sou professor aqui da UFSCar desde 2010 e aqui estamos no Laboratório de Polímeros do Departamento de Química. A principal linha de pesquisa nossa aqui atualmente é a correlação entre estrutura e propriedade em materiais poliméricos. Especificamente, tentamos entender como é que a estrutura interna de materiais poliméricos refletem nas propriedades de transporte, ou seja, sorção, difusão e permeação de pequenas moléculas nesses sistemas. Aqui no laboratório, nossa intenção é o desenvolvimento de membranas poliméricas essencialmente. Mas para isso nós precisamos entender a correlação que eu acabei de falar para vocês. Então, a partir dessas ideias, nós conseguimos, por exemplo, estudar a sorção, a permeação e a difusão de pequenas moléculas como líquidos e gases e então prever se a aplicabilidade desses sistemas poliméricos, como em membranas, é viável ou não. Existe uma enorme gama de aplicações para membranas poliméricas. Assim, por alto, eu posso dizer a vocês que nós podemos pensar em cerca de 26 diferentes aplicações para membranas. Separação de gases, recuperação de CO2 do ambiente, que é um problema ambiental bastante grave na atualidade. Nós trabalhamos muito também com o desenvolvimento de liberação controlada de fármacos, purificação de água, filtração em suas várias escalas de tamanho, como nanofiltração, ultrafiltração e microfiltração, aplicação de membranas para condições extremas de processo, como, por exemplo, extração de água e água salina em condições de extração de petróleo, muito em voga agora por conta da necessidade do pré-sal, é uma tecnologia necessária. Aplicação de membranas também no revestimento de aterros sanitários, as chamadas geomembranas, geotextas, etc, etc. Isso nos permite, então, não só conciliar o interesse da pesquisa científica, como da aplicabilidade tecnológica também. Uma visão de como essa correlação nos dá uma enorme gama de possibilidades, vocês estão vendo nas imagens que mostram como a estrutura interna de uma membrana polimérica pode ser alterada não somente através da composição química, como também da forma de se prepará-la, a chamada história de processamento. Então, é uma área extremamente fascinante
E se vocês se interessaram por esse tema, tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais dessa área, procura o nosso grupo, vem conversar com a gente, vem tomar um café, que nós estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Alice Helena Campos Pearson, que é docente do Departamento de Metodologia de Ensino e também do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da UFSCar, na linha de Educação em Ciências e Matemática. Alice, boa noite. É um grande prazer para mim receber você aqui no Paideia. Prazer é meu. Sou uma assídua, não é espectadora, é ouvinte, porque em geral eu vejo no rádio. Alice, a gente vai conversar principalmente sobre ensino de ciências, sobre os processos de ensino e aprendizagem de ciências, a partir de uma série de entradas aí de ponto de vista, mas eu queria que a gente começasse com uma pergunta básica, de certa forma, que é por que a gente ensina ciências, para que se ensina ciências? Isso tanto do ponto de vista histórico, se isso variou ao longo do tempo, as justificativas, por que a gente tem que ensinar ciências às crianças, aos jovens, mas também para você, por que você acha importante ensinar ciências? Só isso que você quer saber? Mais nada. Tá bom, então vamos tentar ir por partes. Eu acho que, por mais que as pessoas olhem para a escola como uma instituição retrógrada, eu acho que tem... Esse juízo não é totalmente equivocado, não dá para a gente falar que os objetivos e a forma de ensinar ciências não alteraram. Eu acho que se a gente pegar os últimos 30 anos, houve mudanças. Né? Os mais velhos devem lembrar dos grandes questionários de ciências, onde você tinha uma questão de aprender termos científicos, de memorizá-los, que era uma tônica muito forte. Isso hoje a gente não vai ver mais, né? Pelo menos na maioria das escolas, independente de elas serem públicas ou privadas, é uma prática que já não é mais reconhecida como aprender ciências. Mesmo quem faz com vergonha, né, de estar fazendo. Acho que teve uma mudança nessa perspectiva, de alguma forma trazer essa ciência mais para o mundo da criança, do jovem ou do adulto, não importa quem é que está sendo o estudante nesse contexto. Então, nesse sentido, eu acho que ela busca, pelo menos hoje, ser um conhecimento mais contextualizado, um conhecimento que, de alguma forma, dialogue com o aluno. É claro que é uma mudança muito radical e não é uma mudança simples de ser feita. Então, acho que a gente tem muitos estereótipos dessa mudança, né? Muitas tentativas de realizá-la e que você cai num certo vácuo na qual você não faz o antigo, o que também não significa nada, você não ganhava nada fazendo aquilo, mas também não atingiu a expectativa de tornar esse conhecimento algo que faça sentido para o aluno. Então, acho que não dá para a gente falar que está igual, né? A gente vai ver muitas colocações no sentido de que nada mudou. Eu acho que talvez tenha mudado, o que tenha mudado menos é a expectativa do público, da sociedade. Que eu acho que ainda tem muito a ideia de que saber ciências é conhecer os termos, né? São os pais que vão olhar quantas páginas do caderno o filho preencheu, quantas páginas ele andou no livro, né? A gente ainda tem um pouco esses critérios como critério de uma boa escola. Quanto de tarefa, né? Você tem que dar ação para o aluno, não importa o significado dela, e de alguma forma essa ação precisa ser registrada para que os pais possam ver. Então, acho que a gente precisaria ter um processo na qual fosse, e de alguma forma ele se inicia, mas não é simples, como é que você faz com que as pessoas enxerguem, não só o ensino de ciências, mas a escola de uma outra forma. Eu acho que no caso de português, a gente passou por um momento que era a grande crise da criança que escrevia errado, que até as pessoas se habituarem com esse processo e perceberem que era uma etapa. Né, que era importante ela escrever, ainda que no primeiro momento ela estivesse escrevendo errado. No caso das outras áreas, né, eu sinto que isso não está tão claro. Né, e às vezes a gente pega professores que têm problema inclusive com a família, e quanto mais a família é formada em ciências, às vezes dá mais problema. Né, porque eu já trabalhei com projetos na qual a gente valoriza a explicação do aluno,
o professor fala que, ai, que legal, você está explicando. Chega em casa, o pai fala, que absurdo, mas está errado. Não é assim que funciona. Como é que sua professora não corrigiu? Então, acho que a gente ainda está um pouco nessa crise de compreensão de o que significa ensinar ciências, né, e o que se espera dessa aprendizagem de ciências. Acho que isso ainda é algo a ser muito pensado. Né, e, de alguma forma, acho que eu já começo a responder um pouco de o que é esse ensino de ciências. Né? Então, e para quê, né? Porque é importante a gente ter essa compreensão saber, conhecer, ter essa compreensão. Uhum. Então, quando a gente olha para o ensino de ciências, eu prefiro que a gente, ao invés de falar ensinar ciências, talvez seja mais ensinar sobre ciências. Né? Não é o colocar o foco naquele conteúdo que já foi organizado, mas um pouco numa forma de ver e de pensar o mundo. Né? Quer dizer, o que é esse conhecimento que é sistematizado pela ciência? Né? Por que ele é diferente do conhecimento cotidiano? Né? Como é que é o seu vocabulário? Eu não estou abrindo mão do vocabulário, não é uma questão da gente banalizar, mas não é uma questão só, quer dizer, ninguém aprende uma língua só decorando um dicionário. Né? Da mesma forma, acho que o ensino de ciências é um pouco como é que você coloca o sujeito dentro de um espaço no qual ele consiga dialogar, ainda que ele não vá ser cientista ou que eu não tenha essa expectativa. Eu acho que a gente ainda tem muito, e daí eu atuo muito mais no ensino médio, porque eu trabalho com física e ela é a disciplina formal no ensino médio. A gente ainda tem muito a ideia de que as pessoas elas estão sendo formadas para o amanhã. Né? Parece que, plagiando um pouco, né, o título de um livro, né, parece que a vida só começa depois da escola. Né? E que tudo que é feito para ser usado depois. Né? Com a formação ampliando, eu tenho alunos de pós-graduação que acham que a vida só vai começar depois. Né? Quer dizer, já estão estudando. Não começa nunca. Hoje em dia, depois do pós-doutorado. Depois já, do pós-doutorado, né? Quer dizer, parece que a vida só começa, que tudo é preparatório. Eu acho que o ensino de ciência ele precisa olhar, seja criança na pré-escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, a ciência tem que fazer sentido para ele naquele momento. Porque se for mais para frente, não adianta. Né? A gente só busca o conhecimento quando a gente tem necessidade dele, quando a gente tem curiosidade. Então, acho que o ensino de ciências precisa olhar um pouco mais para quem é esse aluno, né? De que maneira ele pode estar se aproximando desse conhecimento, né? Como é que a gente pode trabalhar para ele sentir como é que a ciência olha para o mundo. Que tipo de pergunta ela responde e que tipo de pergunta ela não responde. Né? Que tipo de ansiedades nossas ela vai ajudar a ampliar ou a reduzir e que tipo de coisa que não é com ela. Não adianta perguntar. Acho que um pouco, em linhas gerais, eu iria meio nessa direção. E você começa a adiantar uma outra questão, que é justamente, você fala em conteúdos, mas também quando você perguntar o que ensinar, não são justamente só os conteúdos, você coloca toda uma série de outras coisas a serem ensinadas e me parece que uma das grandes questões que se coloca atualmente, particularmente aqui no Brasil, com toda a discussão da Base Nacional Curricular Comum, é essa questão, o que se ensinar. Como que você vê essa discussão hoje em dia e também, mais especificamente, o debate em torno da base, que impacto ela pode vir a ter no ensino de ciências? Eu acho que a base é uma coisa muito complicada. Quer dizer, não dá para dizer que a gente não precisa ter nenhuma referência. Eu acho que referências são importantes. Né? Não vamos... Tudo bem, o Brasil é um país continental, tem uma diversidade enorme, mas a gente tem que ter uma unidade cultural enquanto brasileiro. Né? Então, acho que não dá para a gente falar que não precisa ter nenhuma referência. Base é uma palavra que, para mim, assim, eu já tenho problema com ela, porque ela tem por trás uma concepção de ensino que, para mim, é equivocada. Né? A constituição do conhecimento do sujeito se dá muito mais em rede do que a partir de um alicerce. Então, quando eu falo base, parece assim... Começa ali. Né? Tudo que você vai aprender a partir de agora vai ser sobre essa base. O sujeito já tem vários conhecimentos, certo? Então, eu falar em base, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o alicerce em cima do que já está construído e vou construir por cima, ou eu vou esperar que o sujeito esqueça tudo que ele sabe. Né? Então, eu preferia muito mais você ter referências, né, do que base. Né? A palavra já... Mas vamos tirar essas idiosincrasias, tá certo? Tudo bem, a palavra pode ser essa,
talvez a concepção não seja nem essa, você usa essa palavra porque, em termos do senso comum, talvez ela seja mais clara. Mas é muito difícil a gente pensar em definir, seja lá a base, ou seja lá uma referência, a partir de conteúdos. Por que eu estou colocando isso? Gente, a ciência, o que é os conteúdos fundamentais hoje da ciência? Para cada um que você perguntar, vai falar uma coisa. Essa base virou uma disputa de campo. Né? As pessoas da biologia, e não é nem da biologia, da genética, da botânica. E às vezes de um determinado grupo dentro dessa área. Então fica todo mundo brigando, porque para todo mundo, cada um organizou a sua visão de ciência a partir de uma base ou de uma referência. E cada um quer transpor para o ensino as referências que usou. Então acho que a gente tem que parar de pensar em termos de conteúdo, mas pensar o que são essas referências. Por que eu entendo que aquele meu conhecimento, ele é científico? Então eu tenho muita dificuldade de imaginar uma base, e eu vejo que não sou só eu, porque as versões que apareceram, a base é tudo. Olhando em física é muito engraçado, não sobrou nada além daquilo. Gente, é tudo básico. O conhecimento é plano, linear, não é? Porque não tem mais nada para ensinar. O que as pessoas entendem? Que a base é ensinar tudo de uma forma simplificada. O que tem para cima é você tornar aquele conhecimento mais complexo. Você acaba tendo quase... É como se ela pudesse garantir, tem que ensinar tudo isso, então você cria uma base que você põe todos esses conteúdos. Fácil fazer a base, assim. Não, e está sempre chegando, né? Porque... E daí a briga é, por exemplo, física moderna pode ser base? Né? Ou ela tem que vir para cima? Daí você vai ter... Não, pode ser base. Mas não, tem outro, não, mas se o aluno não sabe física clássica, como é que ele vai saber física moderna? Então você entra numas discussões que me parecem que tem muito mais como referente o garantir aquilo que eu, Alice, julgo relevante, do que outros. Já há algum tempo, um bom tempo, na década de 80, 90, tinha um trabalho que teve uma certa discussão na época e depois ele meio que desapareceu, mas que eu ainda gosto muito, que foi elaborado pelo professor Angotti de Santa Catarina, e que ele fala em conceitos unificadores da ciência. E que ele parte, na realidade, se eu bem me lembro, ele parte de 4 conceitos, 4 ideias, que era a ideia de conservação, transformação, escala e energia. E era interessante porque a discussão mostrava que talvez essas ideias sejam as ideias que dão significado à ciência. Se o aluno, ou se o sujeito, consegue entender de que maneira, como é que essas coisas estão interrelacionadas. Primeiro que ninguém faz ciência se não tiver conservação. Certo? Algo tem que se conservar para eu nomeá-lo, para eu poder trabalhar com ele. Se nada conservar, certo? Se tudo muda... Tem algo errado. Né? Tem algo errado, ou eu não vou poder dizer nada a respeito. Né? Quer dizer, algo tem que se conservar. Agora, essa conservação... E daí eu tenho que interferir no processo, porque para eu saber se algo se conserva, ele tem que mudar. Algo tem que acontecer. Alguma alteração tem que ser feita nesse sistema para identificar essa conservação. E para identificar também o que está se transformando. A ideia de transformação e de conservação, elas estão muito próximas e vão estar presentes na química, na física, na biologia, na astronomia, na geologia. Quer dizer, toda essa grande área que a gente entende por ciências naturais, elas se organizam a partir dessas ideias. A gente trabalha com a ideia de energia, que é o agente dessas transformações. Sem energia não tem essas transformações. E a ideia de escala, porque essas transformações podem se dar em diferentes escalas, e isso muda totalmente a maneira de ver. E eu fico sempre pensando que talvez a gente pensar em conceitos como esses, pouco importa o conteúdo específico que eu estou trabalhando. Pode ser que num determinado contexto eu vá trabalhar, sei lá, temáticas relacionadas à água, não é certo? Pode ser que em um outro contexto eu vou trabalhar ideias de cosmologia, de onde viemos, para onde vamos. O conteúdo, talvez, no qual eu trabalho, ele seja menos relevante do que ele conseguir exteriorizar qual que é a lógica do pensamento científico. E como é que eu, se eu quiser
pensar cientificamente como é que eu vou ter que organizar as minhas perguntas, né? Como é que eu vou ter que enfocar aquele objeto de estudo. Então, eu tenho um pouco de... Eu não consigo olhar, eu consigo até olhar na física alguns conceitos que são básicos, né? Que, sei lá, conceito de energia fundamental, de força, de campo, tem alguns conceitos, e daí eu não me arrisco a fazer isso nas áreas que não são a minha, porque eu sei que é extremamente complexo você pensar no que é fundamental, no que é relevante, mas eu não acredito que você vá conseguir discutir qualquer, com algum nível de profundidade. E profundidade não no sentido de profundidade científica, no sentido de fato questionar alguma coisa em física que não vai aparecer essas coisas. A ideia de energia, essas ideias vão aparecer, sabe? Querendo ou não, elas vão aparecer, né? Então, talvez a gente precisasse muito mais, ao invés de ter uma base nacional que definisse conteúdos, entender o que é relevante, né? Quais são as ideias. E daí eles podem ser trabalhados a partir de outros. Não precisa ser todo mundo com o mesmo conteúdo, né? Você pode buscar em diferentes locais, em diferentes espaços, aquilo que naquele momento, para aquela população, para aquele grupo de alunos, é mais interessante, é mais relevante, é mais significativo. Uhum. E tanto na sua primeira resposta quanto agora, me parece que há uma coisa em comum, que é talvez uma necessidade de se olhar mais para o educando, porque primeiro você fala, esse entendimento do educando no futuro, então não é, a ciência não faz sentido para essa pessoa agora, e sim para quem ela vai ser no futuro. E agora, no começo, quando você falava da definição da base também, são as comunidades científicas pensando o que é importante para elas, e aí, de certa forma, colocando isso na base. E a gente já conversou outras vezes também, você colocando toda a crítica que é feita à juventude, por exemplo, essa juventude não presta atenção, essa juventude não se interessa. Então, me parece que esse talvez seja um ponto central também, a gente mudar um pouco esse foco e tentar, talvez aí esteja um desafio importante. Que alunos são esses? Porque a gente está falando da criança, do jovem, do adulto, justamente, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que não é olhar mais. É olhar prioritariamente. Uhum. Né? Eu acho que não é, é claro que eu não posso abrir mão dos outros elementos quando é parte desse processo, mas a gente está pensando numa educação e numa educação de sujeitos, né? De seres pensantes, né? E é para eles que essa educação tem que fazer sentido. Não adianta ela fazer sentido burocraticamente, as nossas diretrizes elas nem são tão ruins. Uhum. Né? Eu acho que, em termos legais... As que já existem. As que já existem. Em termos legais, nós temos grandes avanços. Uhum. Agora, acho que falta um pouco o olhar mais para o aluno e menos para essas regulamentações, para essas obrigatoriedades. Né? E, sem dúvida, é uma coisa que você chama atenção, se eu não acreditar na criança ou no jovem, é melhor eu não ir para a educação. Se eu achar que essa juventude não tem jeito, gente, vai fazer outra coisa. Certo? Não dá para eu querer educar alguém que eu não acredito no seu potencial. Eu posso até entender que eu estou tendo dificuldades em localizar qual é o seu potencial. Eu posso até entender que eu estou tendo dificuldades em estabelecer uma linguagem, certo? Que chegue até esse sujeito, mas eu não posso deixar de acreditar nele. Se eu achar que ele não quer nada com nada, certo? E que não tem chance... Preciso gente, começar, né? E, infelizmente, é muito o que a gente vê. Né? É a ideia de que eu ensinei, mas o outro não aprendeu. Né? O que para mim é muito engraçado. Como é que eu ensino alguma coisa que o outro não aprende? Né? Eu brinco e falo assim, eu vendi tudo, pena que ninguém comprou. Né? Como é que eu ensino e não aprende? Não existe ensino sem aprendizagem. Né? Então, é um pouco... Não dá para eu achar que eu fiz tudo direitinho se eu não estabeleci uma interação com para quem eu estou fazendo isso. Né? Então, acho que não... Esse é um processo difícil. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas vão para dois extremos. Ou elas olham para o aluno genérico, certo? Que é um sujeito interessado, certo? Que está com a cabeça aberta só para as suas ideias, não para as outras. É uma cabeça aberta filtrada, né? Tem um filtro que só entra algumas coisas. Dedicado e que vai fazer tudo o que você mandar. Uhum. Por outro lado, você tem uma ideia de olhar para o aluno, não, mas cada jovem é um jovem, cada pessoa é uma pessoa, como é que eu vou olhar? Eu tenho uma sala de 40 alunos, como é que eu vou saber?
Quem já entrou numa sala de aula sabe que as pessoas são diferentes, mas quando eu estou trabalhando no ensino, eu não preciso entrar nesse nível de individualidade, tá vendo? Nesse nível de cada um pessoalmente da sua história familiar. A gente está falando com um grupo que guarda um conjunto de aspectos que são semelhantes, certo? De interesses que se aproximam, né? De preocupações, sabe? Que conseguem mobilizar, pode ser que não mobilize igualmente todos, né? Mas que você consegue fazer com que eles vejam aquilo como algo que seja importante de investir. E daí talvez tenha uma outra coisa que eu não coloquei, mas que acaba sendo extremamente, acho que importante, é a gente parar de organizar o que se tem que ensinar a partir de uma lógica que é da ciência de referência. Né? Então eu vou ensinar a física, e daí eu vou ver assim, o que é importante. Primeiro, assim, o que eu consigo ensinar de física e o que determina o que eu vou ensinar é a física. E daí depois eu vou ver o que dá para aplicar. Né? Nessa preocupação de contextualizar. E daí a gente vê com umas aplicações, né, cada vez mais malucas. Né? Eu brinco que quando eu dava aula eu era mais feliz. Né? Porque a máquina fotográfica não era digital, certo? Eu abri o motor do Fusca, eu via tudo. Tá certo? Era mais fácil, Era né? muito mais fácil. Tá certo? Era mais simples. Era mais simples, a geladeira só tinha congelador em cima, né? Tudo funcionava, era fácil de ser explicado. Hoje, eu abro o motor do carro, não sei nem onde é que está o motor. Né? É uma caixa preta. É uma caixa preta que eu tenho lá. Muitas vezes os exemplos continuam sendo usados, os Continuam mesmos exemplos, né? Câmera fotográfica, certo? Gente, né? Todo o processo ali está escondido, Está né? escondido, está tudo em caixas pretas. E a dificuldade hoje é um pouco a gente saber que caixas pretas que a gente abre. Tem algumas caixas pretas que a gente não vai abrir, certo? Porque não cabe abrir, o aluno nem está curioso em saber. Tem outras que ele quer saber. Eu acho que a questão, muito mais, talvez a gente organizar o que a gente tem que ensinar, tendo como referência o mundo e não a ciência. Eu posso discutir a questão da imagem e do som. Agora, quando eu coloco isso como referente, que física que eu vou usar, eu não vou usar toda a ótica, certo? Eu não vou usar toda a acústica. Por um outro lado, talvez eu tenha que usar um pouco de mecânica. Né? Talvez eu tenha que usar eletromagnetismo, porque hoje em dia falar de informação, não dá para eu falar sem discutir eletromagnetismo. E daí o professor olha para você, mas como eletromagnetismo é no terceiro ano, não é certo? E eu vou estudar som e acústica no segundo. Né? Então, eu vou falar de informação e no mundo de hoje, eu não vou contar para o aluno como é que eu armazeno informação, como é que essa informação chega. Eu vou voltar para o carteiro, né? Dadinho que vai levar a cartinha lá, né? De mão em mão. Nem o telefone com o fio eu consigo explicar. Né? Então, acho que a gente precisa aprender um pouco a se focar mais no mundo. E daí a ciência entra, e não na ciência e tentar adaptar o mundo. Porque daí o nosso mundo hoje não cabe mais naquilo que a gente chamava de conceitos básicos a serem ensinados para os alunos na educação básica. Alice, a gente tem só mais 2 minutos. Um último aspecto que eu queria que você falasse, porque você falou na formação de sujeitos e de sujeitos pensantes, mas aparece muito na discussão de ensino de ciências também a formação de cidadãos, esse conceito de cidadania. E eu sei que você já se debruçou bastante sobre ele. Como que você vê essa discussão e o papel da ciência, e de que cidadania é essa que a gente está falando, e o papel da ciência, principalmente, por exemplo, uma outra coisa que aparece bastante, que são, por exemplo, os processos de tomada de decisão, né? Eu acho que em 2 minutos tentar ser rápida, o que para mim é impossível. Mas acho que a ciência, quando eu estou olhando para o cidadão hoje, para começar, não é formar o cidadão. Né? Pensar no ensino que vai formar o cidadão é eu ignorar que eu já tenho um cidadão na minha frente. Né? Então, acho que eu posso fornecer para eles elementos para ele poder agir, né? Ou utilizar da sua cidadania com uma informação, com uma capacidade de discernimento maior. Se eu ficar pensando em formar o cidadão, eu de novo volto a ignorar que eu tenho um sujeito que tem posições, que acredita em coisas. Tá certo? E ser cidadão, gente, ele não precisa obrigatoriamente levantar a bandeira, tá certo? E ir na manifestação de não sei o quê. Tá estar lá no Congresso decidindo. Ou fazer um cartazinho para dizer o que... É uma questão de postura. Né? De postura de o quanto eu me engajo em discussões que eu considero relevantes e o quanto eu me percebo como alguém que tem que dar
tem que dar opiniões, tem que se colocar, tá certo? Dentro de questões que envolvem todo mundo. Acho que 1 minuto e meio é o máximo. Foi ótimo, e a gente ainda voltou para o começo da nossa conversa sobre essa questão do cidadão hoje, então fez muito sentido. Queria te agradecer muito, foi um prazer. Espero recebê-la muitas outras vezes aqui no Paideia. Obrigada, Mariana. E esse Paideia fica então por aqui. Eu conversei com a professora Alice Helena Campos Pearson, que é professora do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às 18h, mas acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite, até o próximo programa.